Olá! Aleluia! Glória a Deus! Como que você está? Tudo na paz? Tudo na bênção? Amém! Glória a Deus! Deixa eu te contar uma coisa. Teve uma vez, eu estava indo, se não me engano, era para Porto Seguro com a minha esposa. E a gente foi uma das primeiras vezes que a gente foi para aquela região. E a gente não conhecia muito bem o caminho. E nessa nossa viagem, nós passamos por um trecho da estrada que estava muito ruim, muito esburacado, muito assim, um trecho pequeno que demorou muito tempo para a gente passar. E aí, quando eu vi mais ou menos assim, uns 10 ou 15 quilômetros que a gente já estava naquele atalho, desviando de buracos e passando pela estrada ruim, nós vimos um ônibus que estava à nossa frente, um ônibus interestadual que talvez sempre passasse por ali. A minha ideia foi essa. Foi ir para trás do ônibus e segui-lo, desviando dos buracos aonde quer que a gente passasse, para poder ver se não estragava o carro e se a gente chegava numa estrada melhor. Até que nós finalmente chegamos. Realmente, a estratégia foi boa. A gente andou atrás desse ônibus durante o tempo e chegamos na estrada e terminamos de chegar. Uma coisa interessante é que nós saímos daqui e pegamos esse caminho ruim para poder chegar numa praia, que é um lugar que eu particularmente gosto muito, minha esposa também gosta muito. Um tempo que nós passamos nos divertindo, um tempo que nós passamos na praia foi muito bom. E eu trago isso para um trecho da palavra de Deus que eu estava lendo hoje numa mensagem que eu recebi, e eu achei muito interessante a colocação que foi feita ali. Porque quando nós nos propomos a andar pelos caminhos do Senhor, quando nós nos propomos a entregar a nossa vida verdadeiramente para Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, tomar Jesus como sendo nosso exemplo, exemplo de santificação, exemplo de vida, exemplo de como agir nas diversas situações, nós também passamos por problemas. Afinal de contas, a própria palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo porque Jesus venceu ao mundo. Jesus venceu a todas essas aflições. E eu comecei a imaginar Jesus como sendo aquele ônibus que eu peguei na estrada. Nós estamos passando por um caminho de santificação que vai nos levar à glorificação em Jesus, se nós não desistirmos, se nós continuarmos nos caminhos certos, fazendo aquilo que Deus tem para nós, procurando fazer a vontade de Deus. Nós vamos chegar no caminho, nós vamos chegar no final, nós vamos chegar na praia. A tão esperada chegada na praia. Nós vamos chegar no nosso paraíso, lá no paraíso com Deus, aonde nós vamos morar com Jesus. Mas para isso nós temos que passar pela estrada esburacada, nós temos que passar pelas dificuldades da vida, nós temos que passar pelas tribulações, pelas aflições, pelas perdas. Nós temos que passar pelos nãos de Deus, os nãos das nossas orações, que muitas vezes nós oramos por coisas que não são da vontade de Deus para nós. E Deus, como Ele está no futuro, Ele sabe quais são as consequências daquilo que nós pedimos. Ele diz não àquilo que nós falamos. Ele diz não às nossas orações, ou muitas vezes nem diz, porque Deus não precisa se explicar. Simplesmente o silêncio de Deus é como se ele estivesse sussurrando no nosso ouvido: Filho, eu sei o que é melhor para você. Espera. No livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 31, nós lemos um texto que nos diz assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes, aos discípulos,
que era necessário que ele, Jesus, o Filho do Homem, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Era necessário que Jesus, o Filho do Homem, fosse morto em cruz, e que depois de 3 dias ele ressuscitasse, vencendo a morte e nos trazendo a vida eterna. Era necessário que para alcançar, para fazer, para cumprir aquilo que Deus colocou na vida de Jesus, a missão que Deus entregou ao seu Filho, que era vir ao mundo e redimir dos pecados a nós, os humanos, que acreditássemos e crêssemos no seu sacrifício, para chegar à coroa da vida, para receber a vitória sobre a morte, para receber a redenção de todas as pessoas, os pecadores, para pagar o preço pelos nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Era necessário que Jesus passasse pelas turbulências, pela tribulação, pelo chicoteamento, pelo esbofeteamento, pelos cuspes, pelos xingamentos, pela injustiça dos homens. Era necessário que Jesus passasse por tudo isso, pelas tentações do diabo no deserto. Era necessário que Jesus passasse pela incredulidade até dos seus próprios discípulos, até da sua própria família, porque os irmãos de Jesus só creram em Jesus depois que ele ressuscitou. Durante a vida e o ministério de Jesus aqui na terra, os irmãos dele não acreditavam nele. Pelo contrário, eles caçoavam de Jesus. Vai lá na festa. Você não é o Deusão, você não é o Todo-Poderoso, vai lá na festa. Querendo que Jesus fosse e as pessoas pegassem ele, prendessem ele. Até caçoavam de Jesus. E Jesus passou por tudo isso. Por que Jesus passou por tudo isso? Porque ele sabia que no cumprimento final do seu ministério, no cumprimento final da missão que o Pai tinha dado a ele, ele ia chegar na vitória, ele ia chegar na glória, ele ia receber o nome que seria sobre todo nome, ele ia receber toda a autoridade no mundo e fora do mundo. Ele ia ter todos os joelhos dobrados diante dele, ele ia ter toda a língua confessando que ele é o Senhor. Então, Jesus olhou e falou: não, eu vou pagar o preço para receber a coroa da glória. Para ser aquele que é digno de abrir os 7 selos, que está escrito lá em Apocalipse. Então Jesus passou por todas as coisas, do mesmo jeito que eu e minha esposa passamos por aquela estrada esburacada, atrás daquele ônibus que nos protegia. Nós também vamos passar pelas agruras, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas perdas da vida, sendo protegidos por Jesus, tendo Jesus como nosso escudo, como nosso anteparo, tendo Jesus como aquele que vai nos guiar para que nós passemos pelos buracos, nos desviemos e cheguemos até a glória, até a linha final, até onde Deus vai estar nos esperando com a coroa da vitória. É o que nós estamos passando hoje. As tribulações, as dificuldades, as perseguições, a censura para pregar o evangelho, os vídeos que são barreirados, que são retirados, as lives que são derrubadas por certas palavras e certas coisas que nós falamos, até pelo simples fato de falarmos em alguns assuntos que não agradam a Deus, mas que estão sendo feitos hoje.
Se nós tocarmos nesses assuntos, os vídeos são bloqueados, as lives ao vivo são derrubadas. Mas nós, depois de passarmos por todas essas coisas, nós vamos poder chegar diante de Deus e falar como o apóstolo Paulo falou: corri a carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé, cheguei ao final e vou receber a coroa da glória. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que nós temos que passar pelo processo de santificação. Da mesma forma que Jesus passou, sim, Jesus passou pelo processo de santificação, desde quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e ele teve a aprovação de Deus, dando uma chancela sobre a identidade de Jesus. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Até o tempo que Jesus passou por todas o sofrimento da cruz, por todo o sofrimento anterior à crucificação, pela injustiça, pelas acusações falsas, até depois de crucificado, quando Jesus foi amaldiçoado, vamos dizer assim, por aquele ladrão que dizia: ah, se você é o Filho de Deus, salva-se a si mesmo e salva nós também. Fazendo piadas com as coisas de Deus. Até o ponto de Jesus passar pela ausência de Deus, pelo afastamento de Deus, porque ele recebeu naquele momento todos os pecados da humanidade sobre ele, e Deus não pode ficar aonde tem pecado. Apesar de que, durante todo o momento da crucificação, Deus estava ali com Jesus. Mas quando Jesus recebeu os pecados sobre ele, Deus não poderia estar ali, porque senão ele teria que consumir Jesus, porque Jesus estava cheio de pecados. Os nossos pecados, não os dele, os nossos pecados. Mas Jesus venceu todas essas coisas justamente para ser adiante de nós aquele ônibus que para mim, naquele instante, naquela estrada, foi o meu protetor, o meu guia. Jesus é para nós, durante todo o percurso da nossa vida, o nosso protetor, o nosso guia, o nosso anteparo, aquele que nos dirige, aquele que deixou para nós o Espírito Santo que nos orienta, nos dizendo: olha, desvia daí, segue por aqui, olha, não vai por aí não, vem por aqui, olha, o caminho é esse, segue por ele. Hoje nós vemos o quanto Jesus pode fazer por nós e o quanto Jesus trabalha em nossa vida. O quanto Jesus nos protege, o quanto Deus nos sustenta com a sua mão poderosa todas as vezes que nós temos que sair, todas as vezes que nós temos que ir. Sabe, o simples fato de nós sairmos de nossa casa, irmos para o nosso trabalho, trabalhar o dia inteiro e retornar para as nossas casas. Quando nós chegamos em casa sãos e salvos, nós precisamos agradecer a Deus, porque foi Ele que nos guardou, foi Ele que nos livrou, foi Ele que nos deu diversos livramentos no trânsito, no ônibus, na rua, para não sermos assaltados, para não sermos pegos por uma bala perdida, por um motorista bêbado, nesse trânsito caótico da onde a gente mora, das cidades grandes. Nós precisamos entender que Deus, Jesus, o Espírito Santo, está sempre adiante de nós, ou mesmo, igual a palavra de Deus nos fala, que o Espírito Santo vem por trás de nós, uma voz por trás de nós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, quando nós olhamos para Jesus como sendo o nosso guia, o nosso escudo, aquele que já venceu todas as nossas batalhas, e se nós estivermos nele,
nós também venceremos o mundo, como a palavra de Deus diz? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Se nós estamos em Jesus, nós também vamos vencer o mundo. Nós também vamos passar por esse caminho, por esse processo de santificação. Não importa o que falam de nós, não importa o que dizem, não importa se aceitam ou não a palavra de Deus que nós pregamos, o que importa é que nós estamos no caminho, no objetivo de sermos santos como Ele é santo. No objetivo de termos Jesus como nosso exemplo, como o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós nos colocamos a fim de sermos imitadores de Cristo, a fim de termos Jesus como nosso alvo, nosso espelho. Muitas vezes, quando nós estamos no nosso dia a dia, seria muito interessante que em tudo aquilo que nós vamos fazer, em todas as decisões que nós vamos tomar, em todos os caminhos que nós vamos passar, nós perguntássemos assim: em nosso lugar, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação, nesse confronto? Na decisão que eu preciso tomar de fazer ou deixar de fazer, de comprar ou deixar de comprar, de ser ou deixar de ser. Qual é a decisão que Jesus tomaria? Sabe, isso faz parte do nosso processo, isso faz parte de nós termos Jesus como nosso guia, como nosso escudo, como aquele que nos protege de todas as coisas desse mundo. Isso faz parte do Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque quando nós olhamos para Jesus e andamos à sombra do Onipotente, que é Jesus também, nós estamos descansando, nós estamos andando com segurança, nós estamos passando por onde devemos passar. Nós estamos vivendo tempos em que as tribulações são muitas, as decisões são muitas. Nós estamos vivendo num tempo em que é muito melhor quando nós ficamos calados. Se não for para pregar a palavra de Deus ou para abençoar a vida das pessoas, o melhor é que nós estejamos calados. Tanto calados como boca, quanto calados em nossas redes sociais. Se nós não temos nada de bom para postar, então não poste nada, deixe quieto, fique em silêncio, suma, desapareça. Permita que Jesus apareça na sua vida. Permita que Jesus seja esse ônibus que vai adiante de nós, nos dizendo a direção do caminho que nós não conhecemos, porque na realidade nós não conhecemos o caminho que vai nos levar até o paraíso, até a vida eterna. E nós estamos andando com Jesus à nossa frente. Nós não sabemos o que está adiante de Jesus. Nós não sabemos o que está no nosso futuro. Só quem sabe é Jesus, que já está lá, nos esperando. E Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele vai adiante de nós. Jesus maravilhoso, Jesus glorioso, Jesus poderoso. É Ele que cuida do nosso caminho, é Ele que cuida do nosso caminhar. E muitas vezes, como diz aquela ilustração de pegadas na areia, quando nós estamos passando por tribulação, só 2 pegadas ficam no caminho. E são as pegadas dele que nos carregam no colo. Então nós temos que olhar para Jesus como sendo aquele que passou todas as coisas. Como nós lemos em Marcos, versículo 8,
no capítulo 8, no versículo 31, quando o próprio Jesus explica e ensina para os seus discípulos que é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que ele sofra, que ele padeça, que ele passe por todas as dificuldades. Aí eu pergunto a você, se foi necessário que o Filho do Homem sofresse, padecesse, passasse por todas as dificuldades, será que nós somos melhores que Jesus e não vamos passar pelas dificuldades da vida? Será que nós somos melhores do que aquele que nos criou? Aquele que nos formou, aquele que nos fez, aquele que perdoou os nossos pecados e pagou o preço pela nossa vida? Não. Nós não somos melhores que ele, muito pelo contrário. E nós temos que pagar o preço, sim. Nós temos que passar pelas dificuldades, sim. E dando glória a Deus por sofrermos em nome de Jesus. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11, a palavra de Deus ela nos diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu amado, minha amada, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma escassez, se você está passando pela falta de alguma coisa, permita que Jesus vá diante de você, permita que o Espírito Santo esteja por trás de você, dizendo para você qual caminho você deve seguir. Permita que Jesus seja o teu escudo, a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Permita que Jesus seja aquele que vai te demonstrar como que você deve agir nessa situação. Permita que Jesus te leve a confiar plenamente em Deus, nas mãos de Deus, na graça de Deus, na provisão poderosa e sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Siga a Jesus durante todo o percurso, durante todo o período, não desanime. Seja o que for que aconteça, não desanime, não deixe a sua fé desfalecer, não desanime, não saia do caminho, porque no final você vai receber a coroa da glória. Todo o deserto passa, toda a tribulação passa, tudo isso passa. Agora, se você permanece em Deus, você vai receber aquilo que não passa, a vitória das mãos de Deus, aquele que te leva para a vida eterna, em nome de Jesus. Que essa palavra venha edificar a tua fé, que essa palavra venha engrandecer a tua fé, que essa palavra venha te fortificar na rocha que é Jesus e venha construir o alicerce da tua fé, do teu cristianismo, daquilo que você acredita na rocha que é Jesus. Amém? Glória a Deus! Seja um missionário do Senhor. Assine o nosso canal se você puder, se você quiser. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, pegue o link dessa palavra e poste nas suas redes sociais. Coloque para todos os seus contatos, nos seus aplicativos de mensagem. Permita que outras pessoas escutem a palavra de Deus, se edifiquem, se encham com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja você uma bênção.
Pregue a palavra de Deus e leve a palavra de Deus aonde você estiver. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde você andar. Seja você uma bênção, seja você uma pessoa abençoadora, que reparte as bênçãos que você recebe de Deus com aqueles que precisam e estão no seu caminho, em nome de Jesus. Tenha Jesus como teu escudo, tenha Jesus como a tua fortaleza, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.